Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast para a quinta quadrenal da Associação Sul de Rondônia. E para esse bate-papo mega especial, eu estou aqui com o pastor Ronivon, nosso presidente aqui da Associação Sul de Rondônia. Tudo bem, pastor Ronivon? Tudo ótimo, Camille. É um prazer estar aqui. Saúdo a todos que estão nos assistindo. Que bom, é muito especial ter o senhor aqui com a gente e vamos conversar um pouquinho. Pastor, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória e qual é a sua ligação com a missão. Como que a missão está envolvida na sua vida desde sempre? Claro, quando eu comecei o trabalho no Ministério, eu já vim para uma região missionária, né? Comecei o Ministério no Amazonas, que é uma região extremamente desafiadora, não só por causa da geografia, mas é uma cultura diferente. E ao longo do meu ministério, eu trabalhei em Rondônia no passado, e antes de vir para a Sul, eu estava no Instituto de Missões, que recebe pessoas de vários lugares do mundo para fazer missão no interior do Amazonas, nas regiões mais vulneráveis, à margem dos rios. Então, a missão está no meu DNA, né, de cristão. Amém, pastor. Eu acho que no Instituto de Missões o senhor pode viver experiências que são arrebatadoras e eu acredito que o senhor teve a oportunidade de conhecer um pouco de como a missão ela tem um impacto na vida das pessoas, tanto para quem vai ajudar quanto para quem é ajudado. Qual que o senhor diria que é esse impacto que a missão causa na vida das pessoas? Claro, o principal impactado é de fato o missionário. Né? Quando a gente sai de nossa realidade, que envolve rotina, conforto, e então você encontra pessoas em estado de alta vulnerabilidade e essas pessoas às vezes são mais felizes do que você percebe que, primeiro, precisa de pouco para viver, segundo, que existe felicidade nas coisas simples da vida. Mas o que deixa o missionário mais feliz é que ele sabe que o que ele está fazendo vai abençoar outras vidas, né? E aquela vida que foi abençoada não pode devolver para ele em troca nenhum presente, porque eles não têm condições de pagar. Então o missionário sente que fez algo útil e a vida dele se enche de senso de propósito, que é algo raro na vida da maioria das pessoas hoje. Essa coisa do sonho americano, de você querer crescer financeiramente independente das pessoas ao redor, isso deixa as pessoas depressivas, tristes. Então, a missão ela tem um impacto tremendo na vida do missionário. Ela cria senso de propósito. E ela tem um impacto tremendo na vida de quem foi ajudado. Porque em 10 dias de missão, em um mês de missão, em um projeto de um ano, por exemplo, você consegue fazer a pessoa ter esperança, né, dar mais conforto e a pessoa se sente amada. Isso é o principal. Amém. E, pastor, a gente sabe que para ser um missionário a gente não precisa ir lá para o outro lado do mundo e sair da nossa geografia necessariamente para, né, ajudar o próximo. E para isso, a igreja ela nos incentiva a ser missionários, né? E a igreja aqui no sul de Rondônia tem incentivado os nossos membros à missão. Eu acho que o projeto, as ênfases, né, que têm sido abordadas nesse quadrênio, Eu Vou, Escolhidos para a Missão, elas têm muito disso. Qual que é o objetivo dessas ênfases? Como que elas têm funcionado aqui na nossa região? Nos últimos 4 anos, no último quadriênio, nós tivemos o pastor Adson como presidente nos 2 primeiros anos e eu estou nos 2 últimos anos do quadriênio. Esse período de 4 anos, tanto sob a administração do pastor Adson quanto sob a minha administração, o foco tem sido muito forte no envolvimento total dos membros em prol da missão. Existia um programa há 2 anos atrás chamado Eu Vou, e hoje nós temos trabalhado um programa com o nome Escolhidos para a Missão, mas o objetivo é o mesmo, mobilizar a maior quantidade de membros para a missão. Qual é o propósito final da Igreja Adventista? Fazer com que cada cristão seja um missionário, seja um discipulador. Porque o discipulador, ele não vive apenas para conseguir novos discípulos. Ele só pode, na verdade, viver a fé cristã se ele de fato estiver trabalhando para os outros. Então ele não trabalha só para manter a saúde espiritual dos outros, mas para manter a dele. Quando a gente fala do Eu Vou e do Escolhidos para a Missão, do propósito do plano missionário do campo, os dois têm o mesmo objetivo, que é fazer com que a gente saia de uma realidade um pouco triste, mas facilmente visível por todos, que é uma igreja
que 20% dos membros estão de fato engajados em algum projeto missionário e 80%, infelizmente, ainda não se envolveu completamente, não se comprometeu completamente com a missão. Qual é o objetivo tanto do Eu Vou quanto do Escolhidos para a Missão? Aumentar esse número de pessoas envolvidas em trazer outras pessoas para Jesus. Isso preocupando-nos com os que não conhecem Jesus ainda, mas preocupando-nos também com a igreja, porque só tem como você se manter próximo de Cristo se você trabalha para os outros. Realmente, isso que eu ia comentar. Quando a gente se envolve na missão e a gente busca trazer outras pessoas, envolver outras pessoas, vira um ciclo, né? É um salvando o outro e assim a igreja ela vai crescendo espiritualmente e em outros aspectos também. E para isso a gente tem várias iniciativas e vários projetos aqui no sul de Rondônia que aconteceram durante esses últimos 4 anos, né? Vários congressos e assim, o senhor pode contar pra gente alguns dos projetos que aconteceram? Eu mesmo participei de alguns nesse ano, o Congresso Missionário, que foi maravilhoso, foi um número recorde de pessoas, né, que participaram. Conta pra gente alguns dos projetos que o senhor esteve à frente e também que aconteceram nesses 4 anos. Claro, a igreja tem dois tipos de projetos missionários. O primeiro é para salvar os de dentro e o segundo é para salvar os de fora. Um está relacionado com o outro. Quando a gente pensa nos projetos feitos para a igreja, com certeza os congressos, os treinamentos, eles têm uma importância visceral. Quando a gente pensa nas estratégias para salvar os que ainda não conhecem Jesus, então nós temos, por exemplo, iniciativas como a Semana Santa, milhares de séries evangelísticas que foram feitas, o trabalho da ASA, que é a Assistência Solidária Adventista, que trabalha justamente para poder chegar a alguém que está em situação de vulnerabilidade social, mas levar também a palavra de Deus. E nós temos projetos como Chás Entre Amigas, que é um modo de aproveitar a amizade, o convívio familiar para levar Jesus, encontro de casais. Nós temos um encontro de casais chamado Casais de Esperança, onde você convida casais não adventistas, você aborda temáticas relacionadas à família, mas também você aborda questões espirituais. Os programas que nós desenvolvemos ao longo desses 4 anos, então, em determinados períodos mais intensamente, como tivemos esse ano no Congresso Missionário, eles têm um objetivo estratégico, que a gente está num crescente, que é um crescente que pretende fazer com que a maior quantidade de pessoas se envolva na missão. Então, todos esses projetos que eu te mencionei, tem dezenas de outros. Por exemplo, nós podemos citar a Missão Caleb, né, que é um projeto de grande mobilização. Nós podemos citar o Batismo da Primavera, que envolve o trabalho dos desbravadores, dos aventureiros, dos juvenis e adolescentes no geral. O trabalho do Ministério da Mulher. Então, todos esses projetos que a igreja desenvolve têm um objetivo: salvar o de fora e fortalecer a fé do de dentro. Que legal, pastor. Eu acho que nesse ano também teve um evento histórico, né? Que há 5 anos não tínhamos um Campuri. E cada área da nossa igreja, ela atinge um público diferente, que talvez a outra não alcançaria. E os desbravadores são jovens que às vezes não são adventistas, né? E têm um engajamento muito forte. Também temos os IDs que têm acontecido. Como que funcionam os IDs? Pode contar um pouquinho pra gente? Claro, os IDs são o treinamento áureo do campo. É quando, no final do ano ou no início do ano, nós reunimos toda a liderança de todos os departamentos. A igreja local tem em torno de 22 departamentos. Então a gente traz esses oficiais e nós apresentamos para eles o plano estratégico de trabalho do departamento dele e da igreja como um todo. Então, esse encontro do ID é o encontro mais estratégico de treinamento que a igreja tem. A maioria das vezes, final do ano. Falando do Campuri, esse Campuri foi realmente extraordinário, né? Não só pelo tema, mas o Campuri ele foi um divisor de águas para muitos juvenis. Só para você entender a proporção
do impacto disso na vida dos juvenis, foi feito um apelo no segundo dia e ali nós tivemos centenas de jovens aceitando o batismo. E essa faixa etária de 10 a 15 anos é a faixa etária que toma as grandes decisões da vida, inclusive as decisões espirituais. Realmente. Então, a gente aproveita o Campuri. Campuri não é só um evento, ele é um processo. Para uma pessoa ir para o Campuri, ele tem que trabalhar o ano todo para poder conseguir alcançar os pontos. Então, o objetivo do Campuri não é fazer um evento, mas fazer a construção dos valores cristãos na vida de juvenis. E isso a gente conseguiu esse ano. Mais de 2.500 pessoas participando. Foi o maior Campuri em número de pessoas da Sul, né? E a gente glorifica a Deus pelo objetivo alcançado. Realmente, pastor, que bênção. E assim, para que esses jovens e também para que a igreja esteja realmente engajada, a gente precisa de líderes consagrados e de líderes treinados, assim como o senhor citou no ID. Também tem os coordenadores distritais que têm tido reuniões e treinamentos com frequência. E também tem um projeto super especial, que é o projeto Neemias. Muitas pessoas talvez não conheçam o projeto, então conta pra gente um pouco sobre esse projeto, quais foram os números alcançados por esse projeto, como que isso funcionou? Claro. O projeto Neemias é uma iniciativa de reforma ou construção de novos templos, para que a gente consiga alcançar mais pessoas através de mais pontos, que a gente chama de pontos de esperança, porque é isso que a igreja é. Então, o projeto Neemias é uma junção de esforços e de recursos da associação, da união e da igreja local. Então, os três juntos se unem para reformar igrejas e para construir igrejas em pontos onde a gente ainda não tem congregações. O projeto Neemias, nesse quadriênio, foi uma grande bênção para o campo, porque nós tivemos dezenas de igrejas reformadas, né, e várias outras construídas a partir do zero, e foi uma canalização de recursos estratégica para que as igrejas possam estar aparentemente mais convidativas para as pessoas poderem participar dos cultos. Uhum. É claro que você frequentar uma igreja confortável te proporciona uma experiência de adoração muito mais relevante. Outro fator é que os prédios da Igreja Adventista, eles servem como referência nas cidades. Por exemplo, a sede do campo está em Ji-Paraná. E após a reforma da primeira igreja do campo, das 250 igrejas, a primeira foi a central de Ji-Paraná. E esse ano, 2024, nós fizemos a reforma dessa igreja, completamos a reforma. E hoje é um dos prédios mais bonitos da cidade. Que prédio lindo. Ficou maravilhoso. É lindo de ver, né, esse trabalho acontecendo. Claro, e esse prédio, do jeito que ele está, ele serve como ponto de referência. Realmente. A pessoa pergunta, aonde você vai? Eu vou ali próximo da Igreja Adventista, todo mundo conhece, perto da BR. Então, o projeto Neemias, ele é um projeto que se impacta muito a sociedade com uma presença de uma igreja atualizada, com arquitetura moderna, bonita, mas que tem o objetivo final de fazer com que a gente consiga receber de forma mais confortável o membro da igreja e aquele que vai visitar a igreja também. É verdade. Pastor, quantas igrejas foram construídas nesse quadriênio? Nós tivemos, ao longo dos 4 anos, 24 igrejas construídas, e isso é um aumento significativo, porque das 250 que temos, 24 foram construídas nesse quadriênio. Isso significa 10% a mais no número de templos. Esse número foi maior do que até o crescimento de membros. Né? Olha só. Então nós temos mais potencial de crescimento no número de membros em virtude das 24 novas igrejas. Você tocou num ponto muito interessante. Eu acho que esse crescimento do número de igrejas, ele não é para alcançar novos membros especificamente, mas ele é um resultado dos membros que já foram alcançados, certo? E a gente teve um crescimento de membros nesses últimos 4 anos. Quantos membros nós temos aqui no sul de Rondônia atualmente?
Olha, nós temos mais de 21.500 membros, são dados que são atualizados diariamente, mas glórias a Deus que nós temos mais de 21.500 membros. Amém. Isso não quer dizer que a quantidade de membros deve ser celebrada sem uma expectativa de crescimento, porque a Associação Sul de Rondônia, ela tem mais de 800 mil pessoas nas 34 cidades que ela está distribuída, com 250 igrejas. Então, quando a gente percebe o volume de trabalho que temos pela frente, percebemos que 21 mil membros é uma quantidade que se pode celebrar, mas claro que a gente precisa crescer muito mais. Realmente. E tendo em vista esse crescimento e também o tamanho da responsabilidade que a igreja aqui no sul de Rondônia tem de atender essas demandas, porque aqui na sede da associação, a gente tem a Loja dos Céus, que atende pessoas que não são da igreja muitas vezes, mas vêm para comprar materiais da educação adventista, e a gente viu uma necessidade de crescer o prédio também, né? Teve uma reforma, a associação ficou maravilhosa. Por que a gente teve essa reforma? Qual que foi o objetivo dela e como que ela funcionou? Claro, essa reforma, ela teve o objetivo principalmente de abarcar o maior número de funcionários, porque a igreja cresceu. Cresceu a necessidade da gente fazer novas contratações. E alguns funcionários não tinham salas adequadas para trabalhar. Agora, muito além disso, a igreja teve a necessidade de ampliar a associação, porque nós sentimos a necessidade de ter uma loja adequada para atender a sociedade, não só a igreja. Hoje a nossa loja vende produtos naturais, além de uniformes e todo o material da igreja, a literatura da igreja. Então, para atender adequadamente a igreja, nós precisávamos de uma loja moderna, atualizada, e a reforma contemplou isso também. Além disso, parte da reforma foi para possibilitar que nós fizéssemos esse podcast hoje. Olha só, esse estúdio maravilhoso que a gente está aqui hoje. Exatamente, nós estamos dentro de um estúdio confortável e um estúdio funcional que dá para a gente atender todos os programas da igreja a contento, com os equipamentos mais modernos, para chegar na ponta, que o objetivo é esse, né? Então, a nossa reforma teve o objetivo de atender as demandas que foram surgindo ao longo dos anos, em virtude de uma coisa boa, o crescimento da igreja. Amém. E, pastor, a gente viu um crescimento também no número de alunos da educação adventista, né? E para isso também teve um ampliamento na estrutura dos nossos colégios. Como que foi isso? Olha, o crescimento da educação foi fantástico. Só para se ter uma ideia do tamanho do crescimento, de 2022 para 2023, nós tivemos o maior crescimento da divisão sul-americana. Olha, que bênção. Das mais de 90 associações. Saímos de 1.500 alunos para 2.002 alunos. Então, um crescimento de mais de 30% em um ano. O quadriênio marcou o maior crescimento da educação em sua história. Hoje nós temos 5 colégios e escolas, né, incluindo o internato. E, em virtude desse crescimento, todas elas estão precisando de ampliação. E, nesse momento, a ampliação está acontecendo no CAGE, no Colégio Adventista de Ji-Paraná. Nós vamos fazer uma estrutura que deixará a escola com mais salas de aula, com auditório que não tinha, com uma cobertura, um pátio coberto. Nós estamos também passando por uma reforma na escola de Vilhena, com algumas estruturas ligadas a esporte, uma quadra nova, o CAR também, o nosso internato, está em fase de término da construção do nosso templo, que vai conseguir receber mais de 600 pessoas. Hoje nós temos lá uma capela que atende apenas 200 pessoas e já temos mais de 350 alunos. Então, essas reformas que estão acontecendo, elas são, graças a Deus, em virtude do crescimento. Agora, claro, nós precisamos pensar em novas unidades, né? Nós temos Cacoal, uma cidade que comporta uma escola, e outras cidades do campo. Nosso objetivo é continuarmos mantendo essa curva de crescimento que observamos nos últimos 4 anos.
Amém. Como uma ex-aluna, tanto do CAR quanto do CAGE, é muito bonito ver isso crescendo. Na época que eu estudava no CAGE, a gente nem imaginava uma estrutura daquela, e hoje eu passo lá na frente e eu fico maravilhada. Dá até vontade de voltar às vezes a estudar lá, mas é muito bonito, é muito legal ver isso acontecendo. Pois é, pastor, e como já fui aluna da Escola Adventista, a gente sabe que vários projetos sociais são incentivados, e não só na educação adventista, como na igreja também. A gente sabe que a ajuda humanitária ela é muito incentivada. Tem algum projeto que está acontecendo ou que vem acontecendo durante esses 4 anos? Nós temos pelo menos umas 3 grandes frentes sociais na igreja. A primeira delas é na educação. Você mencionou, a educação tem seus projetos sociais para alcançar a sociedade através de benefícios de curto prazo, como campanhas de arrecadação de alimentos, entre outras coisas, mas ela tem também um programa de filantropia que alcança pelo menos 20% dos alunos da igreja adventista, da escola adventista, perdão, eles não precisam pagar a mensalidade. Olha Então, a isso. gente consegue ajudar a classe social mais vulnerável através de bolsas de estudo. Essa é a primeira frente. A segunda é através da ADRA, a nossa agência humanitária. E nós tivemos, ao longo dos 4 anos, centenas de milhares de pessoas sendo atendidas pela ADRA. Nós temos programas, por exemplo, de desenvolvimento humano que atende, ao longo desses 4 anos, juvenis, como programas de contraturno. Nós temos também assistência a mulheres que não têm condições de trabalhar por falta de capacitação técnica, então cursos, né, como corte e costura, entre outros. Essa é uma frente forte, a nossa agência humanitária. E a gente tem outra frente bem forte, que é a ASA, é um departamento da Igreja Ação Solidária Adventista. Esse departamento, ele está presente em todas as igrejas locais. Ele tem uma força tremenda, imagine 250 igrejas, todas elas têm um departamento de ASA. E essas pessoas que estão à frente desses departamentos, elas identificam as pessoas ao redor da igreja, sejam adventistas ou não, que têm necessidades e estão em vulnerabilidade, e junto à igreja fazem campanhas, né, como, por exemplo, a arrecadação de roupa, de alimento, e todos os meses milhares de quilos de alimentos e centenas, milhares de peças de roupa são doadas para pessoas que estão necessitando. Então, essas são as 3 grandes frentes. Temos outras que estão atreladas a elas. Amém. Eu lembro que durante as enchentes no Rio Grande do Sul esse ano, a Educação Adventista foi uma das mobilizadoras aqui para enviar coisas, né, para o pessoal que estava precisando lá. Então, é muito bonito ver essas ações acontecendo. Pastor, agora falando sobre plano missionário. Qual que é a importância e o papel da Escola Sabatina no plano missionário que vem acontecendo aqui, pelo menos durante esses 2 últimos anos? A Escola Sabatina, ela é a estrutura principal de mobilização missionária, mas também de formação da cultura adventista, né? E ela faz isso como? A Escola Sabatina, ela tem as unidades de ação que servem para adoração no sábado de manhã, para ensino também no sábado de manhã, mas elas servem também para missão, né? O grupo da unidade de ação é a quantidade perfeita de pessoas, ali entre 10 a 12, para mobilizar-se e levar a missão através de estratégias que envolvam os dons da própria classe. Então, a gente mapeia os dons da classe e, com base nos dons deles, desenvolvemos projetos para a unidade de ação. E uma outra coisa, é um tripé, na verdade, a unidade de ação é o melhor ambiente para criar intimidade e relacionamento na igreja. Porque a igreja adventista, ela pretende ser a igreja de Atos, né? Principalmente Atos 2. Era uma igreja que fazia pelo menos 3 coisas. Ela se relacionava, eles se amavam, porque o amor é a prova de que Cristo está no seu coração. Jesus disse que assim conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a unidade de ação é a melhor estrutura que existe
para os membros se relacionarem. E eles fazem isso através de uma coisa que a gente chama PG, pequeno grupo, que é a mesma coisa da unidade de ação. A nossa proposta é que seja integrado. A segunda coisa é o ensino, que é a adoração, né? E a terceira é a missão. Então, o objetivo do plano missionário pela Escola Sabatina, por meio da Escola Sabatina, é mobilizar os membros em duplas missionárias e principalmente em unidades de ação. Veja que aí a gente muda um pouquinho essa noção de que a estrutura da igreja termina somente na igreja local, e que não é verdade. A igreja local não é a estrutura mínima da igreja. A estrutura mínima da igreja é a unidade de ação. Cada unidade, uma nova igreja, né? Esse é o objetivo do plano missionário, em poucas palavras. E a gente vê o quanto esse plano missionário tem sido acolhido pelos irmãos, né? Eu vi e presenciei vários festivais, né? Vários festivais das unidades de ação, e a galera realmente se envolveu e está empolgada em participar. E para isso a gente sabe que cada um tem um papel no plano missionário, ali nessas estruturas das unidades de ação e etc. Então, pastor, me fala qual que é o papel do pastor e do membro no plano missionário, dentro do plano missionário. O papel do pastor adventista está muito bem delineado em nossos manuais, né? Infelizmente, muitas vezes, o pastor tem que se envolver em questões que não estão diretamente ligadas ao objetivo da sua função. Mas o principal objetivo da função de um pastor é pastoreio e missão. Então, um pastor deve ser aquele que leva muito tempo visitando as ovelhas, né, os membros da igreja, ele conhece os membros, ele entende as necessidades, ele descobre aquele membro que está se afastando de alguns princípios e ele resgata esse membro, é um trabalho de pastoreio. A outra coisa, o pastor, ele é um mobilizador, ele é um promotor da missão da igreja. E a principal função dele nesse aspecto é treinar. Então ele precisa treinar a igreja. Um pastor que está focado é um pastor que pastoreia, o nome já diz. Imagina um pastor que não pastoreia. Então, pastoreia através de visitação, através de cuidado do membro, mas um pastor também que tem a missão no coração. Tudo que ele faz tem o objetivo de fazer missão através dos membros da igreja. Um pastor que faz missão sozinho é um pastor que está equivocado na sua missão. A grande função, o grande alvo de um pastor é que a missão na igreja dele aconteça, só que sendo feita por todos os membros da igreja. Por isso ele treina os membros, por isso ele cria estratégias de trabalho, ele identifica os dons dos membros e, através de um trabalho de conscientização, de promoção, ele leva a maior quantidade possível de membros a trabalhar na missão evangélica, né, que é a missão de levar Jesus, a mensagem de Jesus crucificado, ressurreto e prestes a vir para salvar o maior número de pessoas. Amém. E a gente sabe que o papel do pastor, ele acaba sendo um pouco complicado em alguns momentos, né? Porque o pastor, ele abre mão de estar perto da família, muitas vezes, dos parentes mais distantes. E para isso, para acolher os pastores, existem projetos que têm sido desenvolvidos com esses pastores da nossa associação? O pastor, de fato, Camille, você tem toda a razão. O trabalho pastoral envolve estresse contínuo. Esse é um trabalho que, se o indivíduo não tiver Deus no coração, ele vai ter sérios problemas de saúde. Por causa disso, nós temos na associação um programa chamado 180 Graus. É um programa permanente de mobilização da família pastoral, não só do pastor, em prol da manutenção da sua própria saúde. Então, nós temos alvos semanais de exercício físico, de boa alimentação, né, de práticas do que a gente chama 8 remédios naturais, né? Então, a gente avalia, a gente premia, nós temos um programa de promoção da saúde pastoral através dos 180 graus. Outra coisa é que nós disponibilizamos para o pastor um bom plano de saúde, de assistência, para que, se ele precisar de um psicólogo, se ele precisar de um clínico, de um especialista, né, das áreas médicas, ele possa ser atendido prontamente. Além disso, para que ele possa
ter equilíbrio nas suas atividades, como administração, sempre incentivamos que ele desfrute sua folga, desfrute suas férias, né? Que é muito importante. O trabalho do pastor, às vezes, tenta ele a não folgar, né? Que sempre tem muita coisa e sempre são coisas urgentes. E a gente tem pedido para os pastores cuidarem de si mesmos, para que eles estejam bem, para cuidar das ovelhas. Amém. E pastor, agora olhando para o futuro, como a missão ela pode continuar avançando aqui no sul de Rondônia? Com certeza, a obra missionária é mais interesse de Deus do que nosso. Então, a primeira estratégia é a oração. Nós precisamos intensificar a oração na vida do pastor, mas na vida do membro. Iniciativas de oração coletiva, né, como vigílias, jejuns coletivos. Esse é o primeiro passo, com certeza. Principalmente, claro, a oração particular. A segunda coisa, olhando para o futuro, nós vemos que o plano missionário tem começado a tomar forma. Desde a época do Eu Vou com o pastor Addison, que já vinha fazendo uma grande promoção do trabalho do envolvimento de 100% dos membros, né, passando pelo Escolhidos pela Missão, que é um plano missionário de mobilização através da escola sabatina. Nós conseguimos ver uma estrutura sendo formada no campo e a nossa expectativa para o futuro é que a gente consiga ter a igreja totalmente consciente de seus dons, para que ela consiga, então, desenvolver a missão de forma satisfatória, porque a pessoa só é feliz fazendo o que ela gosta. E o que ela gosta está ligado a seus dons que Deus lhe deu, seus talentos. Essa era a ordem de Jesus, que a gente trabalhasse de acordo com os dons. Então, a expectativa que a gente olha pensando no futuro é de uma igreja que cresça muito mais rápido e alcance objetivos como novos membros, novos templos, apesar de a gente ter crescido bastante nessa área, mais rapidamente. Uma igreja consciente de que não dá para ficar em pé espiritualmente sem trabalhar para os outros. Então nós vemos muita possibilidade de crescimento nessa área em virtude de tudo que já está sendo feito. Amém, pastor. E para finalizar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem, algum recado para os nossos irmãos que estão ouvindo a gente? A mensagem que eu deixo é a mensagem que Jesus deixou, que é uma mensagem de senso de urgência em virtude do tempo que a gente está vivendo. Sabe, você que está me ouvindo, não dá mais para esperar, Camille, o futuro para a gente se preparar espiritualmente. Então, você que está me ouvindo, com certeza Deus está usando esse podcast porque você chegou até aqui para dizer para você que você precisa viver uma vida vigilante, constantemente se aproximando do ideal de Deus para você, que é uma vida de santidade e uma vida de missão. Então, o que eu tenho para dizer para você é que esse podcast tenha inspirado você, mas, acima de tudo, faça você refletir se, diante de todo esse movimento da igreja que a gente mencionou, você está envolvido nele ou não. Se você não está, eu te convido a fazer parte disso, para que, ao se envolver hoje na igreja, nos trabalhos missionários da igreja, você esteja envolvido na multidão que vai ouvir o vinde benditos de meu Pai quando Jesus voltar. Amém, pastor. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom te ouvir e conhecer um pouquinho mais sobre os projetos que foram feitos aqui nesse último quadriênio. Que Deus abençoe o senhor e a sua família. E para você que ficou com a gente até o final, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o que foi feito nesse último quadriênio, sobre cada departamento, cada área da nossa igreja aqui no sul de Rondônia, você pode continuar aqui no site e acessar os outros conteúdos e bate-papos com os nossos pastores departamentais.